Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje de língua portuguesa, especificamente de conjunções. Então, as conjunções, elas estão na categoria da morfologia das classes de palavras. O que eu vou destacar em relação a elas que é importantíssimo que você entenda e você tenha isso bem certo nos seus estudos. Conjunção é uma palavra invariável, sempre. O que significa isso? Ela não tem flexão. Então, a conjunção, praticamente, ela serve apenas para conectar. O que você tem que saber da conjunção que é importante, que você vai ter isso muito em questão de prova? Tem que saber o valor semântico da conjunção. Então, cada conjunção tem um sentido expresso. Isso é importante que você entenda. E esse sentido aqui é que vai determinar a classificação das conjunções. Elas são classificadas pelo sentido que elas possuem. Aí, é uma classe invariável, então não tem flexão, não tem singular, plural, masculino, feminino, nada disso. Simplesmente ela é uma palavra invariável, junto com o advérbio, com a preposição e com a interjeição. Ela serve como conectivo, tá? Então, a conjunção tem a função de conectar, ela liga termos. Pode ligar termos, pode ligar orações, períodos, parágrafos. Então, essa função de ligar é essencial, é a mais importante de todas as construções da conjunção. A mais importante é ligar termos. E quando ela faz essa função de ligar, de ser conectivo, sempre quando há uma conjunção, ela estabelece um sentido entre os termos que ela liga, entre as orações, entre os períodos, entre os parágrafos, sempre assim. E outra coisa importante é que ela não tem função sintática, então a conjunção sozinha não é nada. Ela não pode ser classificada, por exemplo, a conjunção sozinha é um objeto direto? Não existe. Sozinha a conjunção não tem função sintática. O que ela faz? Ela pode introduzir alguma coisa que tenha função sintática. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra ser como conjunção integrante, ela pode introduzir um objeto direto, pode introduzir um complemento nominal. Então, a conjunção sintaticamente sozinha não exerce função. Ela vai iniciar um termo e esse termo pode ter uma função sintática, sempre desse jeito, tá? E nós podemos ter duas possibilidades de conjunções. Podemos ter as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. São duas classificações grandes, dois grupos grandes. O que eu vou destacar aqui em relação a essa definição? Por que tem essa divisão entre coordenativa e subordinativa? Existe uma lógica para isso, tá? E aí, nós vamos um pouquinho lá para a sintaxe. Toda conjunção coordenativa pode iniciar uma oração coordenada. As conjunções subordinativas iniciam oração subordinada. Qual é a diferença? Todo termo coordenado, marque lá, é um termo independente. Então, os termos coordenados, eles são termos que eles não dependem de outra coisa sintaticamente, tá? Isso na sintaxe. E as orações ou os termos que são subordinados são termos dependentes. Todo termo subordinado, ele depende de algo para existir. Sempre desse jeito, tá? Então, nós vamos ver aqui, uma por uma, quais são as coordenativas e quais são as subordinativas. O mais importante aqui é você saber o seguinte: cada classificação é marcada pelo sentido. Então, as questões podem pedir para você qual é o sentido, pedir literalmente qual é o valor semântico daquela conjunção, ou pode propor uma troca. Então, quando for feita uma troca, a troca só é possível quando é uma conjunção com o mesmo valor semântico. É essencial que você tenha essa definição. Então, as trocas são possíveis quando você tem o mesmo valor semântico e algumas questões pedem para que você identifique qual é o valor semântico, tá? Isso aqui é bem comum.
Geralmente, quando as questões trabalham literalmente com a morfologia apenas, sem envolver sintaxe, fica muito a troca pela troca ou uma questão mais simples. Quando é que ela fica mais difícil? Quando a banca mistura, que a gente chama de morfossintaxe. Quer ver se você entende ao mesmo tempo que é uma conjunção e o que ela faz numa frase, numa estrutura sintática. Aí fica um pouquinho mais difícil a questão. Mas, a princípio, as questões que envolvem conjunção mesmo não são questões difíceis. O que vai dificultar é quando você tem sintaxe, daí classificação sintática. Mas como a conjunção sozinha não tem função sintática, então aqui você sabe que não tem tanta dificuldade assim. Perfeito. Já entendi então a noção básica de conjunção. E o que você tem que destacar então? O valor semântico. Não tem flexão, liga termos e não tem função sintática nunca, tá? Ela sempre vai iniciar alguma coisa. Beleza. Agora vamos para as conjunções coordenativas. Veja primeiramente esse exemplo aqui, ó. Tem carteira de motorista, entretanto não dirige. O que nós temos aqui, ó? Verbo aqui e verbo aqui. Então, significa que nós temos duas orações. Quais são elas? Tem carteira de motorista, tá aqui uma oração, ó, tem carteira de motorista. Outra oração, não dirige. Então, nós temos duas orações que a gente chama de coordenadas porque elas não dependem sintaticamente. O sentido sim, mas sintaticamente eu posso falar assim, ó, tem carteira de motorista, não dirige. Então, sintaticamente elas são independentes. O que acontece quando eu opto por colocar uma conjunção e coloquei um entretanto aqui, o entretanto é uma conjunção adversativa. Beleza, o que significa? Que existe agora uma relação de adversidade entre as duas orações. Então, entre essa oração aqui e essa oração aqui, existe uma relação entre elas. Perfeito. E a relação, ela é marcada pela conjunção. Então, nós temos aqui uma relação de adversidade marcada pela conjunção adversativa. Sempre desse jeito, tá? Vamos lá agora para as classificações semânticas das conjunções coordenativas. Então, temos lá aditivas. Palavra-chave dela, claro, indica uma adição de informações, muito usadas em textos. Quando você quer acrescentar informações, é muito bem-vinda a escolha de usar uma conjunção aditiva. Aqui tem só alguns exemplos, no material você tem mais. E, que é a mais conhecida, o nem, lembre-se que o nem significa e não, tá? Então, eu não posso falar e nem, por exemplo, que o nem já significa e não. Aqueles intervalos que nós temos que identifica também a ideia de adição, que é não só, aí continua, mas também. Esse intervalo, não só estudo, mas também trabalho. Então, uma e outras duas acontecem, trabalho e estudo. Então, aqui são aditivas, sempre de adicionar informações. E para um texto isso é muito usado, tá? Por quê? Geralmente, quando você constrói um texto, você vai adicionando informações ao texto para que ele tenha progressão textual. Então, além disso, ademais, são conjunções bem importantes para você mostrar que você está acrescentando informações. Aí temos as adversativas. A palavra-chave aqui é contraste, tá? Ideias contrárias. Você também pode ter ali, marque para você, não é tão comum você encontrar, mas pode ser que você encontre a palavra ressalva. O que é uma ressalva? Isso é muito comum com as adversativas. Por exemplo, a ressalva, ela não dá uma ideia contrária, mas é como se fosse assim, ó, eu vou te dar uma informação, mas tem algo a mais. Por exemplo, se eu falar para você assim, estude muito, mas não se esqueça do lazer. Então, claro que são duas frases que não são ideias contrárias, mas apenas a ideia de um conselho, ó, estude muito, mas não se esqueça do lazer. Então tem uma ressalva, tá? Olha, tem que cuidar muito isso, vou destacar isso também. Legal. Outra coisa importante, você tem ali a listinha, né? Mas, porém, contudo, cuidado que contudo não é conclusiva, eu não posso usar na conclusão para começar minha conclusão do texto. E o mas é um tipo de conjunção que ele não admite vírgula, tá? Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó,
começar um texto com um porém, você pode fazer isso daqui, porém, vírgula. Agora, o mas, eu não posso fazer isso daqui, ó, mas, vírgula, tá errado, tá? Eu só vou usar vírgula depois do mas se eu tiver um termo intercalado. Então, por exemplo, eu tenho mas e depois dele, aí eu tenho assim, ó, uma expressão isolada pelas vírgulas. Aí tudo bem. Mas só por causa da conjunção, o mas é o único que não admite a vírgula depois dele por causa dele, tá? Alternativas, né, de alternância, né, de escolha. Aí temos o ou, que é a mais comum, mas podemos ter aquela de intervalos. Ou, ora, seja. Então, você pode sim ter as conjunções alternativas e ter essas ideias aqui de intervalo, sim, pode acontecer. Conclusivas, ideia de conclusão, lógico, né? A ideia básica aqui. Logo, portanto, por conseguinte, que são ideias de conclusão. Também muito usadas em textos, tá? Porque geralmente no texto, a ideia de uma dissertação é que você faça o quê? Trabalhe com conclusões, com finalizações e não com dúvidas. Então, as conclusivas são muito bem-vindas quando você constrói um texto. Explicativas também, para texto é muito importante, né? Sempre explicar alguma coisa. E você tem aqui o que, por quê, pois, por quanto. Então, são conjunções que elas dão a ideia de explicar o que foi dito. De todas aqui, todas têm ideia sempre de serem conjunções que não trabalham com dependência, são todas independentes. Elas ligam termos independentes, que um não depende do outro para existir. Legal. Aí temos aqui algumas observações importantes em relação às conjunções. Olha só. Claro que as classificações são fixas. O problema é que algumas conjunções são bem teimosas. O que elas fazem? Elas mudam de sentido de acordo com o contexto. Como que eu posso perceber isso? Olha aqui o e o antes. Então, veja essa frase aqui. Lucrécia fala e não cumpre. Veja que eu posso fazer o seguinte, fala, mas não cumpre. Dá certo. E aqui, um bom pai não grita, antes dialoga. Um bom pai não grita, mas dialoga. Então, veja aqui. Quando esse e e esse mas eu consigo quando esse e esse antes eu consigo trocar pelo mas, eles adquirem um caráter de adversativas, tá? Então, nesse caso aqui, veja se eu falar assim, Lucrécia fala e não cumpre, ou mas não cumpre, veja que a ideia permanece ainda de uma ideia contrária, de contradição. Então, essa aqui é uma possibilidade. Então, o normal do e é ser uma conjunção aditiva. E o antes está muito ligado à ideia de tempo. Mas nesse caso aqui, pelo contexto, eu posso ter uma variação de sentido, mas aí tem que ser o contexto que permita isso. O mesmo vale para o mas. O mas, eu já falei antes que ele não admite vírgula, e ele também é uma das conjunções bem especiais que só pode vir no começo da oração. Eu não posso deslocar, porque todas as conjunções eu consigo deslocá-las. Mas o mas eu não consigo fazer isso. Olha esse exemplo aqui, ó. Alguns protestaram, mas a maioria estava a favor. Então, a frase é, a maioria estava a favor. O mas tem que vir no começo da oração. Então, a partir do mas, eu começo uma oração. A vírgula é obrigatória aqui. Então, nesse caso aqui, realmente eu tenho uma construção com a conjunção adversativa. Eu posso, olha a frase de baixo, eu troquei o mas pelo porém. Eu poderia fazer assim, ó. Alguns protestaram, porém a maioria estava a favor. Posso trocar pelo porém aqui? Posso, sem problema nenhum. Contudo, entretanto, todavia, no entanto. Agora aqui, ó. Alguns protestaram, a maioria, porém, estava a favor. O que eu fiz aqui? Eu desloquei a conjunção do início da oração para o meio dela. Com as conjunções, as outras eu posso fazer isso, tá? Porém, entretanto, todas as eu posso fazer isso. Quando eu desloco, obrigatoriamente tem que vir entre vírgulas. Agora, eu não posso fazer isso daqui com o mas, por exemplo, ó. Fazer isso daqui. A maioria, mas, estava a favor. Não posso. Erradíssimo. Não posso fazer isso, tá? Posso fazer com todas as outras, mas o mas não admite esse deslocamento. Sempre tem que estar no início de uma oração. E o pois, ele também pode mudar de sentido. Ele pode ser tanto, o normal do pois é ser uma conjunção explicativa. Vai praticamente a mesma categoria do mas. O pois
sempre inicia uma oração quando é sentido explicativo. Então, para o pois ser explicação, tem que estar sempre no início da oração a que ele pertence. Se eu deslocar o pois, ele muda de sentido. O mas eu não posso deslocar, mas o pois eu posso. E quando eu desloco o pois, ele muda o sentido. Então, olha essa frase aqui, ó. Houve uma boa preparação. Atingiu-se, pois, o resultado esperado. Atingiu-se, portanto, o resultado esperado. O que acontece aqui? O normal seria estar aqui, ó. Essa conjunção, o pois, deveria estar no começo, ó. Se fosse uma conjunção explicativa. Se eu usar o portanto, eu posso colocar o portanto aqui ou aqui. E o pois, quando eu quero dar ao pois a noção de conclusão, aí sempre ele vem o pois depois do verbo. Então, quando você tem o pois depois do verbo, ele muda de sentido e passa a não ser mais explicação. Nesse caso aqui, o sentido é de conclusão, sentido conclusivo, tá? Bem pontual isso daqui, mas é importante que você entenda que nessa categoria eu posso trocar pelo portanto e eu percebo que a lógica ainda é a mesma, então cuidado muito com essa particularidade aqui do pois. Agora, vamos para as conjunções subordinativas. Olha nossos exemplos aqui. Espero que vocês sejam felizes. Muitos convidados não foram à festa, visto que estava chovendo muito. O que nós temos aqui? Então, nós temos aqui o verbo esperar e ser. Então, eu tenho duas orações. Nesse caso aqui, eu tenho espero vocês sejam felizes. Veja que uma depende de outra para ter sentido. Sozinhas, espero. Aí você fica esperando. Se vocês sejam felizes. Então, veja que são expressões que sintaticamente são dependentes. Elas não podem simplesmente aparecer sozinhas. Uma depende da outra. Essa relação é feita pela conjunção que. Nesse caso aqui, ó, como que ele já está junto a um verbo diretamente, isso aqui é uma conjunção subordinativa e integrante. Uma dica, achou a conjunção? Quer dizer que a partir dela eu tenho uma expressão. Essa expressão aqui tem uma relação com o que foi dito antes, sempre assim, tanto com as coordenadas quanto com as subordinadas. Achou a conjunção, corte antes dela, e essa expressão aqui que é iniciada pela conjunção tem alguma relação com o que foi dito antes ou depois dela. Então, nesse caso, espero o quê? Que vocês sejam felizes. Então, isso daqui é uma conjunção subordinativa integrante que completa o sentido do verbo esperar. Então, nós temos uma oração inteira na função de objeto direto. Tá? Isso aqui é particularidade das integrantes. Olha aqui, são somente duas integrantes, que é o que e o se. Mas as conjunções integrantes, você vai lembrar que elas iniciam termos da oração, tá? Então, elas vão ter função sintática. Aqui você vai ter, não a conjunção sozinha, tá? Elas vão sempre iniciar alguma expressão que tenha função sintática. Então, a partir da conjunção, ela sozinha não é objeto direto. Tudo que ela inicia é o objeto direto, tudo. Então, são só duas, mas eu só vou saber o que elas iniciam pelo contexto, sempre pelo contexto. São de todas elas aquelas mais complicadas porque não tem, por exemplo, uma definição específica. Só depende do contexto, não tem jeito. É o contexto que vai determinar o que ela faz na frase. Não tem como eu falar assim, o que é? Não tem. É a frase que vai determinar a função que ela exerce ali. Aí temos as adverbiais. As adverbiais expressam sempre uma circunstância, tá? Parecida com os advérbios, isso mesmo, parecido com advérbios. Então, nós temos aqui que saber que as circunstâncias por elas iniciadas, elas sempre têm um sentido. Então, aqui, pense muito no valor semântico, no sentido que essas conjunções adverbiais, elas fazem, tá? Então, por exemplo, as conjunções causais, o que é que você tem que saber? Elas estabelecem relação de causa e consequência, tá? Aproveitando, olha as conjunções consecutivas
também estabelecem relação de causa e consequência. E agora, quando é que eu sei que é uma, quando é que eu sei que é outra? É assim. Quando você percebe que a causa é iniciada pela conjunção, você tem uma conjunção causal. Quando a consequência é iniciada pela conjunção, você tem uma conjunção consecutiva. Essa é a diferença, a relação é a mesma. A conjunção causal inicia a causa, o motivo, e a conjunção consecutiva inicia a consequência, o efeito. Aí temos as concessivas, que a ideia sempre é de contradição, ideias que não se combinam, que são contraditórias. As condicionais, condição, hipótese. Conformativas, ideia de conformidade. Finais, a finalidade. Proporcionais, de proporção. Temporais, ideia de tempo. Comparativas, de comparação. No seu material você tem alguns exemplos aí de conjunções. O importante é que você perceba que elas têm essas circunstâncias que são marcadamente expressas pela presença de uma oração, por exemplo. Se eu tiver uma conjunção causal, eu vou ter uma oração subordinada adverbial causal. Então, o que é importante ter aqui? As conjunções adverbiais, elas vão iniciar aqui uma oração subordinada adverbial. Então, isso aqui a gente chama de morfossintaxe. Por quê? É a conjunção, que é um conceito da morfologia, que determina uma função lá na sintaxe. Então, juntando isso, tem a morfossintaxe que a gente chama aqui, tá? Mas a intenção desta aula é que você entenda que nós temos as conjunções e que elas têm valor semântico. Tirando as integrantes, que são conjunções que têm a ideia de iniciar um termo sintático, as outras todas são marcadas pelo sentido. Então, é o sentido que você tem que saber que determina a classificação delas, legal? Agora, para ver isso na prática, vamos aos exercícios. Então, me acompanhe agora em tela para que você perceba como é que a gente vai ter questões que envolvam esse tipo de situação. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: mantendo-se o sentido e a correção, então, quando se fala em sentido, o que você vai lembrar? Que nós temos a ideia de semântica. Então, aqui o sentido da conjunção é importantíssimo para terminar a troca dela. O termo sublinhado pode ser substituído pelo que se encontra entre parênteses em. Vamos lá. Na letra A, ele fala assim: a menos que renasça até que dele se possa dizer esta é uma pessoa. Quando eu falo a menos que renasça, ele troca por sem que renasça. É diferente. Quando eu falo a menos que renasça, eu estou dando uma condição para algo. Então, o sem que não mantém a condição estabelecida. Depois, pois, menos perigoso escolher sozinho ser uma pessoa. Veja que você tem o depois do verbo. Nesse caso aqui, primeiro que conquanto é uma concessiva. E o pois depois do verbo é ideia de conclusão. Então, também não dá para fazer a troca aqui. Se bem que pode acontecer uma coisa que me humilha contar. No entanto, pode acontecer isso mesmo. Aqui nós temos a ideia de ressalva. Se eu falar para você assim, eu fiz isso, se bem que pode ser assim também. Então, veja que você tem aqui a ideia de uma ressalva, tá? Essa ressalva aqui, ela é mantida pelo no entanto. Então, e claro, seguido de vírgula assim, tá no comecinho, olha aqui, no entanto, seguido de vírgula. Então, a letra C, resposta da questão. Por que não pode ser a D? A D ele fala assim: bem sei que uma das qualidades de um ator está nas mutações. Por mais que uma das qualidades, veja que quando eu falo bem sei que, é de afirmação e não é mantido pelo por mais que. E na outra, a cabeça ergue-se altiva como a de quem superou um obstáculo. Por conforme, esse como aqui, a ideia aqui é de comparação. Então, veja que não é como conformidade. Então, não dá para trocar realmente. A única opção de resposta é a letra C mesmo. Próxima questão. Poderia até se pensar que é um parque mais apropriado para crianças.
mas logo se percebe que encanta mais os adultos pela perfeição e cenários realísticos do pequeno mundo aí representado. Neste segmento, a oração iniciada pela conjunção mas expressa em relação à oração que antecede a ideia de. Tá aqui, ó, o mas está aqui. Opções: adição, conclusão, finalidade, contraste, consequência. Bom, aqui nessa frase você pode falar assim, ó: poderia até se pensar que é um parque mais apropriado para a criança, mas logo se percebe que encanta mais os adultos. Veja que a ideia de contraste, as orações são ideias diferentes. Então, não tem jeito. A opção de resposta, letra D, realmente aqui marcada com a ideia de contraste. Próxima questão. Não haverá prejuízo para a estrutura gramatical da frase se o tema consolida a parte do público que se vê representada por suas reflexões, implica também uma perda, ao se substituírem os segmentos sublinhados, respectivamente por. Então, o que nós temos aqui de elementos sublinhados? Se o tema consolida e depois implica também uma perda. O que a banca pede para você? Não haverá prejuízo para a estrutura gramatical. Aqui, a banca não fala, por exemplo, em sentido. O que ela fala? Simplesmente estrutura gramatical. Você tem que verificar se a frase com as trocas gramaticalmente ainda está adequada. Claro que a gente percebe que existe, se o tema consolida, implica também uma perda. Veja que existe uma relação entre as duas orações. Eu tenho se aqui, que é uma condição, então claro que eu tenho aqui uma ideia bem marcada de condição, mas veja que a relação existe aqui. Agora, quando eu faço a troca, olha as opções que nós temos de resposta. Ainda que o tema viesse a consolidar, talvez constitua um agravo. Conquanto o tema consolide, acarreta ao mesmo tempo um ônus. Mesmo se o tema consolidasse, de onde adviria um prejuízo? Haja vista que o tema consolide, mesmo que também houvesse algum dano. Como o tema consolida, aonde alguma perda ainda haverá. Nesse caso aqui, você tem que verificar na frase como um todo. Se a gente fizer todas as substituições na frase inteira do que a banca propôs como troca e do que tem aqui, a gente vai perceber que a letra B é aquela mais adequada, mesmo que mude o sentido. Vou ler a frase inteira agora. Conquanto o tema consolide, o conquanto é uma conjunção concessiva e exige que o verbo esteja no subjuntivo. Então, tá certo aqui, ó. Conquanto o tema consolide, parte do público que se vê representada por suas reflexões, acarreta ao mesmo tempo um ônus. Então, perfeito aqui, ó, tá bem bonitinho. Tá, e por que não pode ser, por exemplo, a letra A, que o conquanto ainda que são parecidos? Aqui é por causa da correlação verbal, ó. Ainda que o tema viesse a consolidar, eu teria que manter aqui também igual consolide, o presente do verbo no subjuntivo, então não dá para ser letra A. E mesmo que o tema consolidasse, aí você tem lá, de onde adviria um prejuízo. Veja que esse emprego desse de onde aqui não fica de acordo com a frase, não poderia fazer essa troca aqui. O haja vista que o tema consolide, mesmo que também houvesse, eu vou ter daí duas orações que têm a ideia de oração subordinada, duas orações com conectivos. Então, não tem nenhuma que é a principal, fica errada a estrutura. E como o tema consolida, tem um aonde aqui. O aonde é para onde. Então, não dá para usar o aonde nessa frase aqui. Por isso, a única correta é a letra B, com certeza. Próxima questão, aí temos o seguinte. Só que o sentido da vida profissional não vem pronto. Considerando o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento sublinhado pode ser substituído por... Vamos lá. A ideia é a seguinte. Ele coloca para você o seguinte, opções de resposta. Porém, embora, porquanto, já que e mesmo que. Veja que o embora e o mesmo que são duas conjunções com o mesmo sentido, tá? O embora e o mesmo que, se você perceber, são duas expressões que são classificadas como concessivas. Então, o que acontece?
Não tem como ser resposta nenhum nem outro, porque eu teria duas respostas que seriam óbvias para a questão. Então, não dá para ser nem embora nem o mesmo que. O porquanto e o já que, eles também têm relação muito próxima, que as duas aqui, no sentido, podem ser causais. Ah, então fica estranho, sobrou o porém. Vamos ver se dá certo com o porém. Verificando no texto agora, tá assim, ó. Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem pronto, ele é feito. Veja então que esse só que dá a ideia de ressalva. Então, eu poderia muito bem colocar o porém. Quando ele fala alterações da pontuação, porque teria que vir porém, seguido de vírgula. Então, ficaria assim. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Porém, vírgula, o sentido da vida profissional não vem pronto. Então, realmente, aqui o porém encaixa certinho pelo contexto, porque eu tenho ideia de ressalva e as relações são mantidas aqui perfeitamente. Legal? Então, olha aqui para mim. Claro que tem muito mais coisa de conjunção, aqui é para você ter uma noção geral da morfologia amarrada à conjunção. A gente volta a trabalhar isso, você vê também esse mesmo assunto, quando a gente trabalha orações subordinadas, orações coordenadas. Por quê? As orações coordenadas e subordinadas, elas existem por causa das conjunções que iniciam cada uma das orações. Então, essa relação morfossintática é muito próxima com as conjunções e com as orações coordenadas e subordinadas. Legal? Mas isso vemos, claro, num próximo momento. Então, siga com seus estudos e até um próximo encontro.